Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da Bronzatti Pieres Advogados Associados, Descomplicando o Direito, utilizando ainda essa denominação, não sabemos até quando, né, Ítalo? Mas enfim, onde você já sabe, a gente traz um material de qualidade para ajudar você, empresário, no seu dia a dia. Meu nome é Alexandre Pieres, advogado, sócio, fundador da Bronzatti Pieres Advogados Associados. Tenho ao meu lado o meu colega, meu amigo, meu irmão e sócio Ítalo Bronzatti. E hoje, pessoal, o assunto muito interessante para você, empresário. Pessoas, cultura e resultado. O que realmente transforma uma empresa. Contamos com a participação da Milena Graves, Jefferson Rosa, duas pessoas aí que entendem demais sobre esse assunto. Então nos acompanhe que hoje é episódio, mais uma vez, de uma qualidade aí que já é de costume do nosso podcast. Passa a palavra para o Ítalo, meu amigo. Por favor, Harry Potter, fique à vontade. Fala, pessoal. A gente está aqui hoje inaugurando uma tecnologia nova, né, para o escritório, para gravar vídeos, para produção de conteúdo. Eu sou Ítalo Bronzatti, sócio fundador da Bronzatti Pieres. Cuido da parte empresarial, civil, né, então tudo que está relacionado a isso no escritório é comigo. Hoje, então, a gente tem um tema muito importante, né, para trazer aqui para vocês, com dois especialistas, um amigo de longa data, outra pessoa que a gente está conhecendo hoje, mas já tivemos boas referências. Vou começar, então, por ti, Milena. Milena Portes Graves, empresária, consultora em gestão de pessoas e projetos estratégicos. Fala um pouquinho de ti e te apresento para o nosso público. Então tá. Bom, muito prazer estar aqui, com aquela câmera lá, né? É isso aí. Eu sou Milena Graves, sou sócia fundadora da Lemos Soluções. Há 20 anos aí a gente vem entregando projetos que impactam as pessoas em cultura, liderança, gestão de performance. Então hoje viemos aí bater esse papo com vocês para ver o que está acontecendo dentro das empresas, né? Perfeito. E apresentar também aqui meu amigo Jefferson Rosa, já é nosso consultor, amigo, tocador de gaita, né? Mas depois a gente vai falar sobre isso nas horas vagas. E então, Jefferson Rosa, ele é consultor em desenvolvimento de lideranças e educação corporativa. Jefferson, isso aí. Tá contigo a palavra. Muito obrigado pelo convite. Finalmente deu certo. Finalmente deu certo. Finalmente deu certo. Projeto que começamos lá em 2024 a falar sobre ele, né? 2024 e que honra, que orgulho estar aqui com vocês. É tão bacana a gente estar numa mesa de pessoas onde tu não é a pessoa mais inteligente da mesa, é onde a gente realmente pode aprender. Então é uma honra para mim estar aqui com vocês, compartilhando um pouco. E eu tenho acompanhado alguns episódios dos podcasts e, gente, é incrível realmente a capacidade que vocês têm de atrair boas pessoas. Então eu me sinto realmente honrado de fazer parte desse grupo de pessoas tão importantes, tão especiais na vida de vocês. Espero que... Pois não? Não, eu ia dizer que o prazer é nosso, né? E pode ter certeza que muito da nossa evolução tem a ver com o teu trabalho, o trabalho que a gente iniciou lá em 2024 e que a gente vem desenvolvendo, né? Então, a gente aprendeu muito contigo. Imagina. E pra gente... É uma satisfação, né? Estar sentado na mesma mesa. Fazíamos quase que um podcast nas nossas reuniões. É verdade. Né? Se gravasse. É verdade, se gravasse, muito conteúdo teria lá. Levamos um conteúdo muito bacana e dizer assim que é uma pessoa que eu respeito muito, né? Um empresário, um consultor e que eu tenho uma admiração particular e tenho aí a honra também de chamar de amigo. Então, Milena e Jefferson, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Né? Esperamos entregar um conteúdo bem bacana, um bate-papo informal, como nós já falamos, mas com bastante praticidade, além de uma teoria que os empresários consigam assistir esse nosso episódio e já colocar na prática amanhã em suas empresas. É isso aí. Muito bom. Bora lá então, né? Bora lá. Começamos então com a Milena. O que tu acha aí? Vamos lá, vamos começar pela Milena. Milena, de uma forma prática, tá? Dentro da pauta que nós escolhemos para hoje. Diga para nós o que é a cultura dentro de uma organização. Então, Alexandre, hoje as pessoas elas confundem muitas vezes, inclusive, o que é cultura. Elas acham que é o clima da organização, assim como as pessoas estão se comportando, confundem até com competências, né? E, na verdade, a cultura da organização, ela é uma série de elementos que formam dessa cultura. A gente tem os rituais dentro das organizações, a gente tem símbolos entra até a marca faz parte da cultura. A gente tem processos que são estabelecidos, comportamentos entram também, mas a gente tem todos esses outros elementos. Eu gosto de dizer, inclusive, que às vezes a gente tem pessoas que são os famosos heróis da cultura, né? Pessoas que estão vivas ainda dentro da organização ou que já até morreram.
E eles também imprimem uma cultura, porque as pessoas às vezes ficam se referenciando. Bah, mas na época do Jefferson, quando ele trabalhava aqui, a coisa era diferente. Porque ele deixou um legado dentro da empresa. Então, a cultura são todos esses elementos reunidos que, de fato, a gente pode dizer, isso aqui faz parte da cultura dessa empresa. Tá? E o que mais a gente tem visto hoje é as pessoas ainda não conseguindo interpretar essa cultura e até achando que nem dá para mudar. Cultura se muda, não é tão fácil, não é tão simples nem tão rápido, mas se muda, né? Aí vem aquela velha frasezinha do Peter, né? A estratégia é devorada pela cultura no café da manhã. Essa é Muito clássica. boas. É. E, enfim, esse é um tema que ele é de extrema relevância. Muitas pessoas não dão, e muitos empresários, né, não dão a devida atenção para isso, né? Querem que a empresa evolua, que a empresa cresça, querem escalar o seu negócio, mas não tem uma cultura bem definida, né? Então, isso é um desafio. Como é que é, na prática, né, exercer esse trabalho no dia a dia? Quanto tempo tu trabalha com isso? Enfim, se puder falar um pouquinho sobre isso. Legal, Ítalo, essa é uma pergunta bem bacana. Eu trabalho já com cultura há mais de 15 anos. Trabalhei alguns processos de fusão e incorporações e quando a gente olha que não está dando certo esse processo, tem a ver com a cultura. Não tem a ver com questões financeiras, não tem a ver com desacordos entre as lideranças. Não, tem a ver, de fato, com a não integração da cultura entre as empresas que está ocorrendo até expansão. Sim. Né? Participei de um processo gigante de expansão dentro de uma instituição financeira que era uma instituição financeira num dia e virou outra no outro dia. E a gente conseguiu fazer um processo de aculturamento muito fácil, porque a gente mapeou todas as fases da cultura que deveriam ser mapeadas, que geralmente o pessoal não olha, né? Então, se você entende que tem uma cultura de uma organização que é mais rígida, porque ela tem mais processos estabelecidos, porque ela tem mais cargos hierárquicos envolvidos, um organograma, uma estrutura diferente, aí você pega uma outra empresa que tem uma dinâmica completamente diferente, né? Como é que você faz essa junção? Você tem que fazer uma análise criteriosa, e não é da noite para o dia, né? Então, entender como a cultura impacta no dia a dia para fazer uma fusão, até para montar um planejamento estratégico, né? É fundamental. Uma coisa interessante, né, Mi, é que não existe empresa sem cultura. Nós temos uma cultura boa, uma cultura ruim, mas não temos uma empresa neutra, sem cultura nenhuma. Né? Eu gostei da frase que diz como é que é a estratégia... A cultura devora a estratégia no café da manhã. A cultura devora a estratégia no café da manhã. E é interessante pensar que não existe estratégia que seja maior do que as pessoas que fazem a cultura na empresa. Exato. Exatamente aí que eu queria chegar. As pessoas, os gerentes, os diretores podem até mudar ao longo do tempo, mas a cultura ela tem que ser única. Logicamente, ela vai sendo atualizada com o passar do tempo, mas muda-se as pessoas, mas a cultura tem que se manter intacta. Não necessariamente que ela precisa se manter intacta, porque pode ser uma cultura que a gente quer mudar. Sim. Né? Então, se eu tenho dentro de uma organização uma cultura que eu preciso trabalhar mais a inovação e eu percebo um perfil mais conservador dentro dessa empresa, seja pelos processos, seja pela estrutura hierárquica ou até pelo perfil das pessoas que estão ali, pelas competências que são exigidas, né? Eu tô vendo que eu tenho que mudar, senão eu vou ficar para trás. Então, assim, eu posso mexer nessa cultura. Eu tenho como fazer isso. Eu gosto de trazer um exemplo, assim, que é bem simples, mas é interessante. Numa das empresas que eu estava fazendo uma análise de mapeamento de cultura, uma das coisas que a gente observou, eles falavam, não, porque os líderes daqui são inacessíveis. Os diretores que ficam lá no 9º andar, ninguém consegue falar com eles, porque são nariz empinado e papapá. E eu fui lá entender o que é isso que as pessoas estão falando deles, porque estava prejudicando nessa interação entre liderança e coisa que estava alta gestão. E aí eu me dei conta que eu cheguei lá no andar, a porta aberta, eles falando, atendendo o telefone, super acessíveis. Mas a maioria das pessoas que trabalhavam naquele prédio não achava eles acessíveis. Tinha uma interpretação diferente. Tinha uma interpretação diferente. Qual foi a ação que a gente fez para mudar essa percepção das pessoas? Eu acompanhei a rotina deles. E, gente, pasmem, a única coisa que eles estavam fazendo que estava prejudicando isso, todo dia de manhã eles chegavam e eles entravam pelo elevador de carga, porque era mais rápido chegar pelo elevador de carga até o 9º andar. Sem pegar a fila, né, da tranqueira ali com todo mundo entrando junto. Disse, gente, a partir de amanhã, vocês vão entrar com todo mundo pelo elevador normal. Eles fizeram isso em 1 semana e meia. As pessoas perguntaram, eles fizeram coach, né? Fizeram coach, fizeram não sei o quê, porque agora estão super acessíveis. Na banheira com gelo. Na banheira com gelo, porque agora estão super acessíveis. Precisa acordar às 5 da manhã. Então, e vejo, e absolutamente nada foi feito, eles só pegaram outro elevador. Né? Então, às vezes, também a gente cria muitos fantasmas em relação à cultura ou a comportamentos que uma pequena açãozinha
acompanhada consegue mudar, né? Essa Acho que percepção. vocês tocaram num ponto que é importante e que eu quero trazer o Jefferson para a conversa. Quando o empresário diz que o problema são as pessoas, né? O que normalmente está acontecendo de verdade? Vou conectar a cultura, que é o tema central aqui. E vou aproveitar o gancho da última pergunta, da última colocação que tu trouxe ali, de que muitas vezes a cultura pode mudar, às vezes a gente não quer que a cultura mude. Eu vejo que para a cultura não mudar, nós temos valores, princípios, nós temos pilares estratégicos que, saindo pessoas, nós mantemos a essência da cultura. O que eu tenho visto, e cada vez mais, rodando o Brasil em empresas de vários segmentos, portes, né? Que alguns problemas acabam se repetindo aqui. E o maior deles talvez seja a clareza de quais são esses pilares. Então, muitas vezes eu vejo assim, os líderes, né, que estão focados nos problemas do dia a dia e vão olhar para as pessoas no sentido de culpar as pessoas, porque no final das contas é onde aparece o problema ou a solução, são por meio das pessoas. Mas eles esquecem que eles são o porta-voz da cultura da empresa. Então, isso eu tenho visto se repetir cada vez mais. Então, muitas vezes eu vejo um mesmo líder que diz que o problema está nas pessoas que ele contrata, que ele tem na equipe, mas ele esquece de se perguntar quem contratou aquelas pessoas, quem treinou aquelas pessoas, quem avaliou aquelas pessoas, quem deveria ou não tomar algumas atitudes, né? Se for o caso, inclusive, demitir. Então, não trazer para si essa responsabilidade é um dos grandes pontos. Quando a gente fala o problema das pessoas. Não ser o embaixador da cultura, não disseminar isso para as pessoas, que eles, né, os colaboradores entenderem o que esperam de mim, e aqui entra a força da cultura, porque uma vez que eu tenha valores muito bem definidos, eu vou conseguir desmembrar isso em comportamentos observáveis, que vai se desmembrar lá em resultados. Então, olha que interessante, o comportamento, muitas vezes, a cultura formula, né, ou molda o comportamento molda as atitudes que vão moldar os resultados. E eu estou falando que é lá nas pessoas, eu não estou olhando para a origem. Então, é muito normal a gente perguntar, por exemplo, vem cá, líder, entendi, quais são os valores básicos que norteiam as tuas decisões aqui na empresa? E por muitas vezes tu não tem essa resposta. Ou se tem, que é um outro grande problema, eu sei quais são os valores, mas eu não sei o que significa. Então, para cada um significa uma coisa diferente. Então, aqui a gente já começa a ver onde a comunicação não está presente. Então, se tu vai me perguntar se o problema realmente é das pessoas, eu diria que sim, muitas vezes, mas na maioria das vezes não. E sim, eu vejo muito isso na prática, a gente vê isso na prática, né, Mi? Que o grande problema é como os líderes lidam com as pessoas. É mais fácil terceirizar essa Muito mais responsabilidade fácil, do que bater claro no que peito e dizer, não, vou Claro mudar, vou fazer um trabalho. É muito mais fácil criticar do que E construir. eu me né? recordo muito numa das nossas sessões de consultoria que a gente travava lá em 2025, eu me lembro, foi lá pela metade do ano, que tu trouxe uma questão que eu nunca esqueci, que é aquilo que tu permite dentro do teu negócio se torna cultura. Exatamente. Né? Então, assim, se tu permite que tal coisa aconteça e tu não corrige o teu colaborador, ou mesmo tu tá trazendo, sei lá, o Ítalo faz isso, o Ítalo é assim, o Alexandre é assim. Então, as pessoas vão enxergar aquilo ali como normal. Normal, claro. E se tu não apontar, e se tu não corrigir, e se tu não reforçar isso no teu dia a dia, isso vai se tornar cultura. É isso. Não, e impressionante, né? Era uma dificuldade que nós tínhamos desde o começo da empresa. E 14, 15 anos de escritório, primeiro ano que nós fizemos É verdade, processo, né? o processo, como é que foi um movimento de cultura, um evento de cultura Isso, foi em 2026 aí isso, com a organização e ajuda do Foi em Jefferson, janeiro né? desse Legal. ano, né, que tu teve conosco lá no evento de cultura. Verdade. E tu sabe assim, e eu concordo exatamente, falou, talvez o problema quando a gente fala em pessoas, sim, talvez as pessoas, mas os líderes, né? Ali sim é o problema. E isso é uma coisa que eu converso sempre com o Alexandre, porque os maiores não digo detratores da cultura, porque talvez seria muito pesado, mas os maiores detratores da cultura lá dentro do negócio somos nós mesmos. Exatamente. Porque muitas vezes a gente está ali, pela nossa lógica, pela nossa forma de trabalhar, a gente é um pouco ansioso, que acontece alguma coisa que é logo conversar, então a gente vai lá, conversa, e o pessoal tá todo mundo trabalhando quietinho, e chega o Alexandre querendo me contar um caso, eu querendo contar um caso para ele. Claro que tem a ver com o trabalho, mas a gente tá ali, de certa forma, interrompendo a concentração dos Sim. demais, então a gente também tem que cuidar e tem que se policiar muito. Eu tava falando com o Alexandre esses dias de manhã sobre uma questão, eu disse, olha,
talvez nem é tão importante na minha relação contigo, mas para a cultura do nosso negócio. Inclusive, hoje, antes de vir pra cá, eu falei, ó, Ítalo, vamos revisar semana que vem o nosso manual de cultura. Olha que Acho legal. que tá. Olha só, Que vocês têm um legal. manual de cultura? Sim, Temos um manual de Olha, gente, interessante. Graças a... Vou querer revisar esse Ô, manual. por né? favor. Nós precisamos de várias mãos aqui nesse projeto. Isso, eu ia falar Legal. sobre isso, né? Porque quem está nos acompanhando aqui, tem muita gente que talvez... Não, mas cultura, o que eles estão falando, né? Mas, Parece enfim, uma palavra grávida, eu né? acho que assim, o que a Milena trouxe no começo já clareou um pouco essa ideia, mas assim, o que um escritório de advocacia tá falando sobre cultura, ou tá falando sobre manual de cultura, enfim, mas é exatamente isso. Também É a base. precisa. Não é Ou só seja, uma está empresa falando de... do todo. Gente, é a base de tudo. E é mesmo que clareza assim, de- mesmo que tu diga, todo o não, meu restante. negócio não tem cultura, essa aí é a cultura. Essa Pronto. é a cultura. Querendo ou não. Sabe que aconteceu, por exemplo, um cliente até de Novo Hamburgo, que no primeiro briefing no projeto que eu fui fazer com eles, ele traduziu isso da seguinte forma: Jefferson, se eu perguntar hoje para minha equipe o que nós fazemos, eu tenho certeza que alguns não saberão e terá informações diferentes. Cada um vai ter uma informação diferente. Esse era um ponto. Segundo ponto, eu tenho 2 andares aqui na empresa, tenho o térreo e tenho o segundo piso. Se as pessoas não estiverem de uniforme na rua, algumas não vão saber que são colegas de trabalho. Então, imagina isso dentro de uma empresa de 30 funcionários, é preocupante. Então, o primeiro ponto foi justamente começar pelo manual da cultura. Então, vamos entender o que essa empresa, o que vocês querem passar em termos de comunicação, porque a partir daqui, o atendimento vai ser direcionado, a comunicação interna, as reuniões, enfim, as ações. A base da empresa é a cultura. Ela tem, né, não existe uma não cultura, como eu falei antes, mas muitas vezes ela está na cabeça do fundador. Eu gosto, inclusive, de dizer, assim, pra mim, um comparativo, né? Que o pessoal, mas o clima é bom ali, é legal. Eu gosto assim, mas o clima muda, né? Exato. Então, assim, pensa na cultura o seguinte. O clima organizacional é uma cena do filme. Que pode ser uma cena boa, pode ser uma cena não tão boa. A cultura é o filme inteiro. É chegar no final lá e tu dizer, entendi. É assim que funciona. Boa. Baita analogia. Então, é uma forma da gente também entender que o clima, ele vai mudando, Sim. né? Às vezes vai estar legal, às vezes não vai estar. Ele faz parte dessa cultura. Mas a cultura é muito maior, é esse filme inteiro, né? E aí, só para complementar, Milena, e qual o papel da liderança na construção dessa cultura? O que o empresário, o diretor, o CEO da empresa, né? Qual a responsabilidade dele na construção dessa cultura? Sabe, Alexandre, essa pergunta, eu digo assim, tem 2 olhares. Todo mundo fala, a liderança imprime a cultura, é a embaixadora, sem dúvida. A liderança, ela tem um poder de mudar a cultura numa velocidade muito maior. Porque ela tem um poder e uma autoridade para isso, né? Se eu quero que as coisas mudem, eu vou mudar um processo, eu vou mudar um processo. Eu vou me comportar dessa forma hoje e vai ser assim, eu vou dar esse feedback, vai ser... Então, eu consigo ir trabalhando de forma mais acelerada. Mas, às vezes, a cultura expulsa os líderes também. Sim. Né? Quando eu venho com um líder que não tem aquele fit cultural da organização, que a gente fala, né? Assim, o Ítalo entrou ali, mas aqui é uma empresa mais despojada. É uma empresa que, né, que não tem uma pressão por metas, que ela trabalha de um jeito diferente, né? E aí vem o Ítalo que quer botar meta, que quer botar processo, que quer botar não sei o que, e ele é líder. Mas mesmo com a liderança dele, com a autoridade dele, a cultura dessa empresa não permite que ele faça isso e acabe expulsando ele. Os colaboradores vão começar a reclamar, vão começar... e aí, automaticamente, né, o empresário tem que dizer, vou manter esse líder ou vou... Né? Então, tem os 2 lados. Né? A cultura, dependendo se ela for muito forte, ela expulsa um líder que não está com esse fit cultural, ou aqueles líderes que, né, conseguem imprimir uma cultura que se deseja. Perfeito. Então agora, Jefferson, com base nisso, tá? A cultura organizacional realmente influencia no resultado ou isso virou apenas um discurso bonito? Papo de coach. Eu acho que não, acho que tem muito a ver com o que a gente vem trazendo aqui, né? Eu entendo que a cultura é a base. É onde eu peço permissão ou não, onde eu vou avançar ou não. A gente muitas vezes vai olhar um processo de atendimento numa empresa, por exemplo. Mas está errado. Então eu olho para o processo, né? Direto processo. Como é que as pessoas vão entender o processo se quando elas forem implementar isso no dia a dia, isso não está conectado com a cultura? Então a cultura ela tem uma força e uma influência tão grande que ela muitas vezes ela faz com que o dinheiro que eu estou investindo, por exemplo, vire realmente um custo, vire um gasto em vez de virar um investimento que eu deveria gerar. Então eu gosto de trazer aqui 4 P's que nós precisamos olhar para que a cultura, nesse entendimento e aliada à liderança, realmente faça sentido. O primeiro deles é propósito.
Então veja que eu não estou olhando lá para a filosofia organizacional, estou falando em algo que o líder tem total domínio. O líder não tem domínio muitas vezes sobre a missão, visão, valor da empresa, mas ele tem, dependendo, né, se esse líder não é o proprietário, mas ele tem total inferência sobre esses 4 P's aqui. Então, propósito, primeiro. Se tem uma coisa que nós todos compartilhamos aqui, nós temos em comum, por mais diferentes que nós sejamos, é que nós gostamos de pertencer. Nós somos gregários, nós queremos saber que eu sou importante aqui. Sim. Eu quero saber que não era qualquer um que estava passando alguém na rua e te chamaram para fazer o podcast. Que quem está aqui, todos os convidados que passaram até aqui, são pessoas que vocês estimam. Né? Então, é importante, eu me sinto bem. O nosso liderado, ele se sente bem quando ele sabe que ele importa, que ele é importante. Então, o P, que bandeiras nós defendemos, por que vale a pena continuar com a gente, por que vale a pena comprar essa causa junto com a gente. Né? Primeiro P. Segundo P, pessoas. Eu preciso de pessoas para levantar essa bandeira, eu preciso de pessoas para levar a empresa à frente, eu preciso de pessoas para fazer a diferença. Terceiro P, processo. Então, ok, como é que eu faço isso? Bom, agora baseado nesse propósito das pessoas, eu consigo desenhar processos. E o quarto é o produto ou serviço. Fala em produto, mas também serviço. Não adianta eu ter propósito, pessoas, processo e não satisfazer a necessidade que existe no mercado. Se o líder consegue enxergar isso e conectar com a cultura, o resultado é uma consequência. Por incrível que pareça, parece um papo clichê. Não, o resultado virá, gente, porque a gente começa a olhar o problema sob uma outra ótica. Eu fazendo parte da solução do problema, não sendo eu qualquer pessoa que poderia ser substituído por uma pessoa qualquer. Então, acho que esse é o grande movimento que o líder precisa fazer no momento que ele tem consciência do papel dele na liderança. É que eu vejo assim, né? O funcionário não é apenas um CPF dentro da tua empresa, né? Ele tem que ter aquele sentimento de pertencimento. Mas ele precisa realmente estar alinhado perceber com o propósito da empresa. Isso não é muito fácil de fazer. Por exemplo, a gente vê hoje a rotatividade dentro não só das empresas, indústrias, mas prestadores de serviços, escritórios de advocacia, escritórios de contabilidade. É um problema que a gente vê em todas as conversas que nós tivemos, desde quando com representantes de empresas em reuniões na CI, no comitê de serviços, desde quando tu vai num almoço com empresários, tu discute o que é o problema hoje de contratação. As pessoas elas não têm mais... Times de recrutamento de seleção tão assim apavorados. Exatamente, as pessoas não têm mais aquele sentimento de pertencimento. Entende? Por qualquer motivo, o chefe gritou comigo, vou embora. Não gostei do tênis do chefe, é laranja, não gosto de laranja, vou embora. Então esse é um dos problemas que a gente enfrenta hoje. Eu não me sinto importante. Alguém... Eu ouço muito... Tenho certeza que a mim também deve ouvir líderes, entre aspas, dizendo que o fator motivacional do seu colaborador é o salário em dia. Exato. E aí, às vezes, eu tenho que dizer, olha, desculpa ser uma pessoa que vai ter que dizer que isso é o mínimo necessário, porque tu está contratando... E de fato, assim, muitas vezes isso é o que menos importa, né? Claro que é importante receber e tudo mais, mas se a pessoa, se a diferença for o valor, daqui a pouco ele vai ganhar 200, 300 a mais, ele sai. Ou é uma proposta igual. Isso é uma coisa assim, trazendo a brasa um pouco para o nosso assado, pensando especialmente na esfera trabalhista, né? Porque tu ter a tua cultura bem desenvolvida, tu trabalhar isso, tu trazer isso no teu dia a dia, pensando também em NR01, né? Que é um tema que está muito agora em voga, tu trazer isso para o teu dia a dia vai fazer com que tu tenha cada vez mais colaboradores empenhados, que entendam o teu negócio, que entendam onde tu quer chegar, a tua visão, né? Agora, olha como é parecido, desculpa-me, como é semelhante, quando eu olho para prevenção, por exemplo, a gente percebe uma resistência muito grande das empresas, por exemplo, em investir no desenvolvimento prévio, em preparar novas lideranças, né? Tu falou em brasa, agora me ocorreu a questão de apagar incêndio. O líder geralmente é visto como alguém que apaga incêndio. Não acontece a mesma coisa com vocês, exatamente isso. Quer dizer, eu não vou gastar com um advogado, não vou investir no advogado agora, não vou prevenir nada, porque se acontecer, a gente apaga o incêndio. Como é que vocês trabalham isso também? É uma curiosidade que eu quero trazer aqui para a audiência. Tu sabe que a gente ficou... é um conceito até que a gente acabou atualizando mais recentemente. Assim, a gente ficou muito tempo focado em vender advocacia preventiva, porque a gente realmente acredita nisso. Mas não adianta nada eu, Alexandre, todas as pessoas do nosso negócio acreditarem em advocacia preventiva se o cliente, o empresário, não acredita nisso. Então, por muito tempo, a gente focou em vender para o cliente que... eu vou educar o cliente, eu vou mostrar para ele que é importante ter um advogado. Então, assim, eu brinco isso, mas a gente tinha 2 barreiras. Primeiro, eu tinha que convencer a pessoa que ela precisava ter uma advocacia preventiva e depois que era eu advogado.
Porque todo mundo tem um advogado, tem um amigo, um parente que é advogado, então eu tinha 2 barreiras. Então hoje, embora a gente esteja vendendo ainda a advocacia preventiva, a gente ainda acredite nisso, hoje o nosso foco é para a empresa ou empresário que tem um faturamento X e que já tem advogado, porque... Exatamente, a gente focou na dor do empresário. A gente começou a ouvir o empresário e daí o Ítalo conversamos e a gente viu que as mesmas dores, elas se repetiam em todas as empresas. Começa a ficar fácil a identificação. Meu advogado não me responde. Meu advogado demora. Muito juridiquês. Muito juridiquês, complexo. Eu não consigo entender o que ele me fala. E a gente começou justamente, Ítalo, peraí. Então, por que ao invés de vender o preventivo, a gente não chega e não explica para o empresário que a gente faz diferente? Que a gente tenta dar um retorno mais rápido, com uma linguagem mais tranquila. Que a gente vai estar dentro da empresa, a gente vai ser propositivo. E não só esperar o incêndio surgir para apagar. Então, a gente começou a fazer uma abordagem diferente, começamos a oferecer nosso serviço de uma forma diferente. Então, mesmo falando de cultura, tu entra numa empresa. Se tu pega uma empresa que tem tudo organizado, né? Tem ali um manual de cultura, um regimento interno, regras a serem seguidas. Tem uniforme, vai usar isso, tal horário, celular guardadinho, tem câmeras, vão ter uma organização documental que muitas vezes precisa no escritório da advocacia. Não só o escritório de contabilidade, às vezes vai dar conta dessa demanda toda. É mais fácil de trabalhar. O empregado também, né? Eu acredito que numa situação dessas, ele vai ter um sentimento de pertencimento melhor, porque ele já vai saber tudo que pode e não pode fazer. Quando ele reclamar, tá no manual. Tá no regimento interno, já sabia. Já passou por um treinamento inicial em que as regras da empresa, os teus direitos e os teus deveres já foram estabelecidos. E o curioso foi que quando a gente virou essa chavezinha na cabeça e começou a focar, então, em empresas que já tinham entendido a necessidade de ter um jurídico, e aí a gente começou a buscar, então, aquele que estava insatisfeito, a gente começou a vender mais advocacia preventiva. Precisou virar aquela chave. Bate, ué. Agora, um ponto que tu trouxe, Alexandre, que eu acho que também às vezes existe um equívoco dentro das empresas, né? Que ter tudo manualizado, né? Ter ali não significa que as pessoas vão estar aderindo ou vão estar executando. E aí esse olhar, né, preventivo, que é ok, temos manual, temos regras, temos tudo isso estabelecido e tal, mas está acontecendo na prática? Não adianta estar lá num quadro lá na empresa e eu canso de atender empresas que eu vou lá, eu sei que tem manual de conduta ética, eu sei que tem processo estabelecido. E aí tá lá acontecendo os erros, né? No processo, as coisas que não devem acontecer. E o pessoal, dele ganha advertência, né? Porque isso é uma prática ainda que existe. É isso. E aí a pessoa, não, mas eu não sei onde tá. Não, mas tá no sistema XPTO, papapá. Tu ingessa o processo em vez de... processo, né? Então, aí entra o papel da liderança. Saber que existe tudo isso e conseguir, de uma forma mais didática, levar isso para quem tá trabalhando lá, né? Não é necessariamente ler o manual ou fazer o treinamento, né, do processo, mas assim, tá reforçando isso de forma contínua, né, todos os dias. Agora tu percebe que mesmo eles mudando esse formato, porque é uma cultura que existe, de tomar decisões quando o problema aconteceu. Infelizmente, é uma cultura que nós temos. Sim. Percebe que a gente está falando sobre mudar a cultura? Porque, em paralelo, vocês continuam atuando e mostrando, né, provando isso diariamente, que a prevenção é mais barata. E aí me ocorre uma seguinte questão. É tão bom a gente estar podendo falar com advogados que a gente consegue conectar aqui algumas dúvidas que nós também temos no nosso dia a dia. Sem precisar do trabalho de causa. Não sei se vocês vão mandar conta pra gente depois, né? Isso é importante. A gente tá ligado aqui, né? Eu não sei se não vê os honorários depois. Mas olha que interessante isso. Tem alguma decisão que vocês têm visto no dia a dia, na prática de vocês, que o líder toma, tem alguma decisão que o líder toma que vai repercutir negativamente depois em algum passivo trabalhista? O que mais acontece? Qual é o principal erro que o líder pode cometer que vai gerar esse efeito negativo para a empresa? O que eu vejo, Jefferson, é justamente na escolha dos seus gerentes. Eu vejo um impacto muito grande, que a principal dor que eu vejo hoje reclama. Eu gosto muito de ouvir não só o empregador, eu gosto de ouvir o empregado. Perfeito. Justamente porque para eu entender o clima, a situação, para passar uma orientação para o dono, né, para o chefe da empresa. Olha, o problema está aqui, está assado. Nas próprias demandas trabalhistas a gente vê relatos. E muitas vezes a escolha de quem vai ser aquele teu homem de confiança lá embaixo, no chão da fábrica, por assim dizer.
influencia muito, porque pessoas despreparadas que não estão alinhadas com o propósito da empresa, não estão alinhadas com a cultura da empresa, criam uma situação criando riscos psicossociais para empresas que já têm uma certa abordagem hoje em dia pela Justiça do Trabalho, mas voltado muito mais na prova que o trabalhador tem que comprovar que realmente sofreu um assédio moral, né, teve alguma conduta abusiva por parte do empregador. Então, com essa alteração da NR01, eu acredito que essa questão da gerência ela tem que ser muito melhor trabalhada pelas empresas para se evitar um passivo trabalhista gigante, né? Porque até agora ninguém sabe como vai ser, como não vai ser, qual vai ser a avaliação. Vai inverter o ônus da prova, o empregador vai ter que comprovar que tem uma, digamos, uma organização de eventos. De mapeamento, de eventos, de práticas para... Porque não tem um instrumento hoje legal ainda, pelo menos dito pelo Ministério. É isto aqui, esse instrumento que vocês têm que usar para poder mapear os riscos psicossociais. Hoje não existe ainda, Exatamente. né? Então as empresas estão buscando consultorias para tentar se apoiar de alguma forma. E para variar, isso acaba sendo bom para o empresário, mas para variar é mais uma lei, uma normativa, uma regulamentação que é colocada em prática no Brasil e que depois tem a suspensão, né? Acabou recentemente saindo, acho que as sanções elas estão suspensas nesse momento. 90 dias. Se eu não me engano, não lembro se foi uma decisão judicial, se foi uma questão... Mas a fiscalização continua acontecendo. Mas a gente não sabe o que vai acontecer, como vai ser feito, de que forma isso vai ser aplicado na prática. Mas se tem pessoas, né, suficientes para fazer, se o governo tem como... Assim como veio na época a LGPD, né, que também foi sendo postergada, até que foi colocada em prática. E, enfim, o fato é, a partir da NR01, já que a gente entrou nesse ponto aqui, o empresário ele tem que colocar em prática isso no dia a dia da empresa e registro disso, né? Muito importante. Então, o empresário que está nos acompanhando aqui, pensando aqui nos riscos psicossociais, é muito importante ter registro do que está sendo realizado na empresa. Agora, por exemplo, próximo mês a gente está indo fazer uma palestra num cliente que a gente atende, que a gente vai falar sobre assédio moral nas relações de trabalho. Basicamente, assim, não exatamente esse tema, mas assim, a abordagem vai ser essa, porque ele tem uma rotina de realizar eventos, treinamentos, palestras. Já tem essa visão. Não é todo empresário que tem essa visão proativa, né? Como a gente falou antes ali, muitas vezes acaba esperando vir o problema para ter que apagar o incêndio. E aí, enfim, a gente é advogado, a gente gosta de atuar na prevenção ou na repressão. O problema é que quando vai ter que apagar um incêndio vai custar mais caro, né? E aí aquela economia, na verdade, não foi uma economia inteligente. E depois não é nem o custo financeiro disso. Tem um custo que ninguém mede. Custo emocional, reputacional. O custo do gestor vai ter que parar e contratar e desenvolver a equipe que vai absorver essa demanda, né, do trabalho daquela pessoa que está faltando. Um certo luto, né? Porque aquela pessoa ela podia ser importante ali dentro daquela equipe. Então, toda vez tá sempre, como tu falou antes, né? A cultura está em movimento. É isso aí. Falamos aqui só coisas boas da cultura, né? Eu ia fazer esse gancho. Chegou bem o momento de fazer essa pergunta. Então vai lá, Harry, por favor. Eu não vou dizer para ele o que a gente Nada, não fale, melhor não. A gente não sabe... Ele é advogado também. A gente não sabe... Criminalista, né? A gente não sabe que horário o nosso telespectador vai estar assistindo isso aqui, então, né? Então, assim, para Milena e Jefferson, se tu quiser, tu pode responder também. Como a cultura pode impactar negativamente a organização? Olha, eu acho que do que a gente está falando aqui, né? Ela pode ser talvez o fator que mais impacte negativamente a organização. Só de riscos psicossociais, se tu não tem uma cultura sadia, digamos assim, tu já vai atender todos. Assim, se é uma empresa que cobra metas de forma excessiva, que faz parte da cultura, vai lá na NR1 e vai lá ver. Cobrança excessiva de metas. Vai causar burnout, vai causar depressão, vai causar uma série de situações, né, que vão levar as pessoas a se afastarem da empresa. Já começa por aí, né? Então, não ter uma cultura que seja cuidada, que seja saudável, que possa ajudar a alavancar a estratégia da empresa, né, ela só vai trazer pontos negativos. E aí o que eu acho hoje mais difícil ainda para as empresas é conseguir fazer esse mapeamento da cultura e enxergar essa cultura. Porque a cultura pode ser mapeada. E tem muita gente que não sabe. Tem poucas empresas no Brasil que fazem mapeamento de cultura efetivo mesmo, né? A gente vê muitas pesquisas, né? Monta um Google Forms, faz algumas perguntas e acha que fez né, com profundidade algo de... Não.
tem como medir a cultura e entender quais são os aspectos da cultura que estão pegando, né? Aquilo que tá bom, aquilo que não tá tão bom. Às vezes até a gente olha uma coisa... aqui tá dizendo que a gente tá muito conservador e coisa e tal. Tá, mas a nossa empresa quer ficar assim. Isso faz parte da nossa estratégia. A gente não quer ir para outro lado. Então não é ruim ser conservador nesse aspecto, né? Eu estava avaliando aqui, desculpa te interromper, eu estava cometendo bullying com o meu colega aqui, né? Pois eu não queria dizer olha nada, aí, ó. tem os dois advogados na sala presentes já. Querendo pregar moral de cueca, né? Cometendo bullying. Não, mas Mas é que nós estamos num ambiente psicologicamente saudável. Psicologicamente saudável. Mas assim, eu sempre digo, uma coisa que pode impactar clima e cultura é quando você faz isso de forma recorrente. É a primeira vez que você pega no cabelo. Mas eu acho que ele Não, fez... não, é a primeira vez. Eu não sei se é a primeira vez. Nas últimas 2 horas. Eu não tenho certeza. Não pode ser Se a gente pontual. assistir os outros podcasts, é provável que aconteça em outros. Então tá, é só assistir ele pode juntar todas as provas de cada podcast e pegar exatamente a fala. Ele vai me contratar. O pior é isso, ele tem provas, né? Ele tem provas. Documentadas. O que eu ia comentar antes sobre a questão da cultura, e aí tu falou em mapeamento. Muitas vezes a empresa, e empresas grandes, gente, muitas vezes ela tem uma cultura muito sólida, todos os manuais, né? Investe fortemente nisso e falta fazer esse mapeamento. E aí eu vou falar um caso real, recente, inclusive, de um mentorado meu, de uma grande empresa, com uma estrutura, e olha a perda de talento que essa empresa teve. Um cara, um baita talento, com resultados fantásticos, um dos melhores resultados no Brasil, inclusive, no início desse ano, no primeiro trimestre. E, por vários motivos, o gestor decidiu que, no meu entendimento, essa é a minha interpretação, que ele iria demitir ele. Então, ele começou a tirar... Olha o movimento que ele começou a fazer. Começou a tirar algumas empresas da carteira dele, e aí, em um determinado momento, ele disse, olha... O gestor disse para ele, agora eu quero que tu troca de carteira e tu vai morar nessa outra cidade. Ele, não, peraí. Como é que eu vou morar nessa outra cidade se eu tenho a minha casa aqui, minha família aqui, eu já né, acabei de ter filho, não posso deixar minha esposa cuidando só, nós não temos rede de apoio. E esse gestor, esse gestor disse para ele numa ligação, disse, bom, tá, e aí, o que vamos fazer? Vai pedir demissão? Não, resultado, perdeu, demitiu o cara, né? Demitiu esse mentorado. Imagina isso, imagina o peso que isso tem, não só para a carteira, para a reputação, e aí é o ponto importante. Por que ele não foi nos canais de compliance da empresa, não levou isso adiante? Pelo receio desse gestor acabar prejudicando ele no mercado em outras empresas. Uhum. Então, existe uma cultura que é mapeada, que é vista, que é documentada, sim, e tem uma cultura que ninguém vê. Uhum. Que é a cultura dos valores, né? Exatamente. É muito mais difícil. Aquilo que é mapeado, aquilo que é símbolo, que é processo, que é prática, até ritual, né? Eu digo, ritual faz parte. Tem empresas que todo dia de manhã você chega lá, tem um cafezinho servido. Isso é um ritual. Ou o pessoal se reúne para rezar antes de começar o trabalho, fazer um grito de guerra, né? Isso são rituais e fazem parte da cultura. Agora, isso é fácil da gente mapear. Agora, valores é muito mais complexo. Por quê? Porque você pode ter uma pessoa que tem um certo preconceito com algumas coisas, né, específicas, e você vai entrevistar e ela não vai dizer porque ela sabe que é preconceito, né? Então, é muito difícil de realmente identificar. Uma das coisas que eu vejo, às vezes, quando a gente está fazendo mapeamento de cultura, aí o pessoal diz que não, um dos valores da empresa é a ética. A ética é um dos valores que está enraizado aqui. Aí vai lá alguém, rouba dentro da empresa e não é demitido. Não é um valor. Que recado eu tô passando? A ética não é um valor da empresa. Se fosse... Ou chega um pagamento, não, esse aqui não precisa emitir nota fiscal. Não precisa, fazer exatamente. aqui, né? Então, e aí é valor, né, Ítalo e Alexandre? E valor é muito mais daqui a complexo. pouco o próprio patrão dando uma cantada na secretária, né? Assédio, gente, o que nós vemos de assédio por aí velado é bem complexo. E tem uma outra frase que eu não sei qual é o autor e não sei se ela é exatamente assim, mas que fala basicamente que cultura é aquilo que acontece quando o chefe não tá lá, quando o dono não tá lá. Quando ninguém tá vendo. Quando ninguém tá vendo. É isso aí. Exatamente. Esses dias eu escutei uma frase maravilhosa. Ele disse o seguinte, olha, uma pérola, essa tem que documentar, né? Diz assim, meu gestor é que nem nuvem. Aí disse, poxa, por quê? Eu imaginei logo uma nuvem enfeitando o céu, né? Deixa o céu mais bonito. Ele, não, pelo contrário, quando ele não vem, o dia fica lindo, né? Quando o meu gerente não vem, o dia fica lindo. E aí, se tem alguém que ouviu isso, já fala pro gerente, entra com uma ação judicial e já vira piadinha. Exatamente. E essas questões de ações que vocês devem aí ter bastante expertise nisso. Quando a gente fala de assédio, né? Assédio moral. Esses dias a gente estava num cliente, né? Até uma coincidência, a gente estava juntos.
E o cliente pediu, olha, aqui assédio moral é uma coisa que a gente precisa trabalhar muito. Né? E aí, ok, a gente trouxe, né, falas e pautas sobre isso, mas eles queriam um foco específico no digital. Então, assim, olha, mas existem empresas que têm distância, né? Você faz o foco no digital. Como é que assédio por e-mail, assédio por WhatsApp, isso acontece muito, né? Então, a gente também tem visto esses outros tipos de acesso, né? As pessoas começando a complicar bastante. Mas Porque outra tá registrado, né? Tá Milena, registrado. outra coisa, tu imagina assim, ó, as empresas hoje tá muito na moda pejotização, né? E o assédio entre PJs. Pois é, né? Como é que funciona? Eu já fui questionado sobre essa situação e é complexo, né? Porque se dependendo da forma que tu vai abordar a situação, tu pode desagradar um lado e aí daqui a pouco ele vai entrar com uma ação solicitando reconhecimento de vínculo, assédio. Tu tem que saber ali, né? Tu não vai solicitar, né, Jefferson? Jogando com essa ação para não desagradar. Eu sempre falo assim, ó, sempre dá o contraditório. Primeiro passo. Teve alguma acusação, independente de CLT, PJ, não houve outra parte. Pega as duas versões, aí a gente analisa como um bom criminalista, né, Jefferson? Eu gosto muito de ouvir os dois lados antes de ver qual conduta vamos tomar pela empresa. Mas não é só no CLT, nos próprios PJs, e aí é uma relação diferente, né? E cada vez mais tu não sabe, porque tu vê uma estrutura de fora, tu não sabe quem é PJ, quem não é. E tu vê as pessoas ali envolvidas naquela cultura, Ele tá com a trabalhando, camiseta da bota até o empresa, com o uniforme, e-mail né? da empresa, empresa. pra ti, PJ. isso. E a empresa tá lá, isso aí tem lá no Código de Defesa do Consumidor, deve ter em outras legislações também, que a empresa ela responde pelos atos dos seus prepostos. Quem tiver em nome dela, se tiver lá com uma... Hoje, por exemplo, a gente tem visto, até falando em instituição financeira, algumas sendo condenadas em casos que o cliente recebeu um boleto por uma aparência de verdade, clicou no link, baixou, e ainda assim sendo condenado. Isso que ainda era uma fraude, então quem dirá quando tem algum funcionário da empresa, algum preposto, algum colaborador agindo em nome da empresa. Mas eu vou dar uma pivotada na nossa conversa para outro lado aqui agora. Eu quero falar sobre liderança e vendas. Vamos ver se o pessoal é maleável mesmo. Vamos testar. Vai para o Jefferson. Mas essa conexão com liderança e vendas, qual é a relação, Jefferson, entre elas e se só vender basta, né? Se tu concorda com isso, que muitos empresários... só vender basta. Se muitos empresários têm na cabeça, assim, embora assim, eu acredite que a venda em si ela é muito importante para uma empresa, é o coração, se não vender, não tem o que atender, mas, enfim, se tu puder fazer essa relação entre vendas e liderança, e o que tu pensa sobre isso? Tá bem. Primeiro ponto, acho que a gente tem que desmistificar o que é vender, né? Todos nós vendemos. Todos nós aqui nessa sala vendemos alguma coisa. Ou vendemos ideias, ou vendemos produtos, serviços, projetos, soluções. A gente vende a todo momento. Quem comunica está vendendo, né? Ou deveria. Né? Se fazer entendido também é uma forma de vender. Não tem como eu ser um bom líder se eu não sou um bom vendedor. Esse é o primeiro ponto. Né? Como é que eu vou vender uma ideia? Como é que eu vou vender o meu propósito? Como é que eu vou vender... Enfim, né? Os motivos que nós temos, influenciar as pessoas se eu não sei comunicar isso. Então, esse é o primeiro ponto. Mas tem uma questão importante que tu trouxe, que é o seguinte. Vender basta? Depende. Para algumas empresas, sim. Mas a que preço? Durante muito tempo, eu trabalhei... Eu tenho uma carreira em telecom de pelo menos 14, 15 anos em telecom. E durante muito tempo, eu assessorei empresas, né, os parceiros autorizados desde a abertura, muitas vezes até o encerramento da operação, né, expansão e tudo mais. E, eventualmente, eu tinha que chegar no dono do negócio e dizer para ele, olha, o teu negócio não está sendo eficaz. Não, mas está entrando dinheiro. E aí eu levava ele até o estoque e mostrava. Esse teu estoque era o dobro disso no mês passado. Então, ele via entrar o dinheiro, porque fazia venda, mas o custo disso ele não conseguia repor. Sim. Né? Então, eu costumava dizer o seguinte, olha, uma eficiência em vendas está mascarando uma ineficiência organizacional. Então, ele não estava vendo o processo, não estava olhando para as pessoas, demitia, porque estava tendo muita venda. Sim. E nos meses que não. Né? Porque é ciclo, venda é cíclica. Né? Então, principalmente alguns negócios são muito sazonais. Então, sim, liderança e vendas, elas estão totalmente conectadas. Eu não consigo ser um bom líder se eu não souber vender. Eu não consigo manter a consistência em vendas e nos resultados da empresa se eu não tiver uma boa liderança. Complexo isso, né? Muito. Tô vendendo, tô bem, tá, mas ele vai conseguir entregar? Viu o teu estoque, viu o teu exatamente. Como é que tá, e aí tu começa a ver os processos internos, eu não consigo atender, eu ligo para a empresa, não consigo ser atendido, eu não consigo receber meu produto.
Então, poxa, o que está faltando? E aí tem um ponto que a gente gosta muito de ressaltar, né? Que é... A gente tem aquela ideia do líder como alguém que não pode ser o chefe. Hoje em dia, não, justamente, né? Pela questão de um ambiente socioemocional saudável, Mais não posso ser chefe. Uma relação horizontal. Gente, eu vou dizer para vocês assim, a minha posição sobre isso, né? Nós precisamos ser gentólogos e coisólogos enquanto líderes. Né? Gentólogo e coisólogo, que é para não esquecer. Anota essa, porque essa é para não esquecer. Gentólogo e coisólogo. A gente precisa entender de gente, entender das relações, entender dos comportamentos, se autoconhecer para poder também entender melhor o outro, saber como se relacionar, se comunicar, se expressar com as pessoas. Um dos maiores pontos que a gente vê assim, no país inteiro. A gente viaja para vários estados no Brasil e as realidades são muito semelhantes. Os principais pontos aqui, feedback e delegação. Ambas estão conectadas com comunicação. São os calcanhares de Aquiles dos gestores. Não sou gentólogo, porque eu não entendo como fazer isso, como comunicar bem com a pessoa. E não sou coisólogo, porque não sei gerenciar operação, estoque, processo. E esse é um grande ponto. Gente, eu lidero. Coisas, processos, estoque, eu gerencio. Não tem gestão de pessoas, tem liderança de pessoas. A gente tá me dando vários insights aqui, tô pensando coisas que eu tenho que fazer lá, já vou aqui anotar aqui, ó. Porque, de fato, assim, isso volta e meia a gente se pega, assim, uma das transformações, assim, recentes que a gente passou, que é um trabalho que a gente começou lá em 24 e agora também através de um processo de mentoria que a gente está passando, é justamente nos enxergar como, não só como advogados, mas sim como empresários do ramo jurídico e que vendem serviços jurídicos, né? A gente, por exemplo, até muito tempo a gente não lidava com o setor tributário, e aí veio a reforma tributária, a gente enxergou a necessidade de trazer isso para dentro do escritório, e agora, por exemplo, a gente, até lançando em primeira mão aqui para o pessoal, a gente agora vai abrir o setor do previdenciário dentro do escritório. Porque também é um ramo dentro do direito que resolve muitos problemas e também que é muito... Como é que eu vou te dizer assim? Que pode se tornar muito rentável. E, claro, dentro da nossa visão de negócio, né? Ele não é algo assim que normalmente tu vai buscar algo junto ao governo. Não, então, hoje a gente tem um posicionamento, né? A gente está do lado do empresário. Sim. Então a gente atua. Então a gente jamais vai entrar hoje com uma reclamatória trabalhista. Claro. Porque é uma questão de posicionamento estratégico. A gente sabe o lado que a gente se encontra e é esse lado que a gente vai defender. Certo. Agora, por muito tempo, a gente relegou um pouco essa questão da venda, porque a gente trabalhou muito com a questão da indicação. Então, a gente ficava lá sentado esperando bater o cliente na porta. E existia um aspecto que é o seguinte, né? A forma como vocês viam a venda. Sim, era um problema. É um problema. Era feio. E, gente, olha que interessante. Quando eu evito de vender, talvez vai ser polêmico, eu vou dizer aqui, mas é um egoísmo não vender. É egoísmo não vender. Ainda mais se o teu produto é bom. Exato. É egoísmo. Porque tu tentou me dizer isso umas quantas vezes lá, de 2024 a 2025. Tu vai incomodar a pessoa. Tu vai incomodar a pessoa. Na verdade, tu tá levando a salvação daqui um pouco para ela. Porque a gente tem aquele conceito antigo que o vendedor era um cara chato, que vinha querer te passar a perna. É como se eu quisesse fazer um mal para ti. Eu quero te vender, eu quero me aproveitar de ti. E, na verdade, se eu tenho um bom serviço, um bom produto, e eu vou te vender... Eu posso estar salvando a tua vida. Exatamente. Eu posso evitar que tu contrate um picareta que vai te enganar. É isso aí. Mas assim... Demorou a cair essa ficha, martelando. Mas o principal é isso. O nosso serviço, não é que eu falar contigo hoje, tu não vai ter um problema hoje. Eu quero entrar no teu radar para daqui a 2, 3 semanas, 2, 3 meses, 2, 3 anos, quando tu tem um problema, tem o Alexandre, tem o Ítalo, não é uma venda imediata. E não deve ser, gente, ainda mais nesse negócio B2B. Né? Pessoas... Por mais que eu compre de empresa, né? Pela empresa, pessoas compram de pessoas. Exato. No final da história é isso. E aí outra questão que tu citou aqui que eu queria falar também é a questão da delegação, né? Sim. E vira e mexe, a gente tá lá, não, agora vamos de novo pegar o comercial. Daí a gente vai lá, pega o comercial, a coisa começa a acontecer. Quando estamos eu e o Alexandre lá atolado de novo em processo, no operacional. Volta para a operação, porque quer imprimir a cultura que vocês têm de fazer aquele trabalho. Então é um exercício diário que tem que ser feito, né? O empresário, quem está nos
ouvindo, quem está nos assistindo aqui, tem que entender isso. É um trabalho que tem que ser feito de forma constante, repetitiva, dia a dia. Tu tem que trabalhar até isso para se tornar cultura. Porque isso a gente conversou essa semana. Cultura olha, não é evento, é processo. A gente sentou aqui, conversou, fez alguns movimentos e aí, pum, a coisa começou a acontecer. Daí quando vê, passou, não, agora tá tudo bom, volta de novo para a zona de conforto. E é difícil isso. Mas o que tu trouxe, Ítalo, faz todo sentido. E essa visão que eu entendo que os líderes têm que ter, né? Para fazer mudanças e sustentar essas mudanças, tem que ter repetição, tem que ter intervenção sempre. Não é fui lá, fiz uma vez, expliquei, fui, mergulhei, agora tá, vai andar por um tempo, mas daqui a pouco vai desandar. É um processo, né? Tem que colocar na cabeça que é um processo, Exatamente. organizar e seguir a linha. Não Exatamente. adianta. Milena, aproveitando esse gancho. Só deixa eu fazer um parênteses aqui, ó. O papo é bom, a coisa flui. A gente tem 10 minutos. Perfeito. Opa! Tá ótimo, né? 10 minutos dá então até só pra vou gente... avisar vocês falar aqui em pra 20. gente já. Então vamos lá. Então vai lá. Milena, falamos aqui de pessoas, de líderes, de gerentes, de diretores, enfim, né? Bons e ruins. Né? Mas como lidar com profissionais tecnicamente excelentes, mas que não vivem a cultura da empresa? Eu seguro ou largo esse profissional? Então. Eita. Demite ou treino? Faz uma Demite ou dupla para treino? responder aqui, então. Demite ou treino? A gente falou antes, né, que tá tão difícil assim contratar bons profissionais, né, e o pessoal dos times aí de recrutamento e atração, enfim, estão com muitas dificuldades, porque justamente o que acaba fazendo as pessoas saírem é o tal do fit cultural, né? Então, às vezes até as pessoas, algumas empresas têm optado por contratar alguém que tem esse fit cultural, mesmo que não tenha competência técnica, porque isso se desenvolve. Agora, desenvolver a conexão com a cultura é muito mais difícil. Sim. Tá? Então, o que eu digo assim? Quando você tem um excelente profissional, tá trabalhando, tá entregando o que você precisa, você tem dois caminhos. Né? Ou ele vai sair sozinho, você deixa ele isolado, trabalha como autônomo lá, né? E só te entrega aquilo pontualmente que tu precisa, porque tu precisa daquela qualidade, né? Porque as estratégias para fazer essa pessoa se adaptar à cultura, você vai sofrer, você vai ficar e não vai rolar. Né? Então vai ser um investimento de tempo do líder, que vai estar olhando para um profissional que é tecnicamente maravilhoso e ele quer que fique, e vai dar com um pouco estar desassistindo outros 10 que ele precisava estar dando E criando apoio um e suporte. precedente perigoso. E criando né, um precedente perigoso, exatamente. Então, arranja outra forma de manter. Se você quer essa excelência do trabalho, ou faça com que essa excelência vá para outros profissionais da tua equipe, ou faz um outro formato de trabalho com esse profissional, mas que ele não vai, se ele não tem esse fit cultural, ele não vai se manter na empresa e vai gerar um desgaste no líder e na equipe, né? Agora, olha como as coisas são conectadas, né? O mesmo erro cometido por empresas de qualquer segmento no Brasil inteiro, a história se repete. É indústria, eu tenho um grande operador, surgiu uma oportunidade, surgiu uma necessidade da empresa, ele vira um encarregado. Eu tenho um vendedor, é um ótimo vendedor, está fazendo um baita trabalho, eu ofereço para ele uma vaga para ele se transformar num gerente, num supervisor, né? Que baita erro. Perdi um baita de um vendedor, ganhei um péssimo gestor. Então, de novo, essa questão do olhar para o curto prazo versus olhar longo prazo. Cultura é longo prazo. Era justamente essa pergunta que eu ia te fazer. Tu já foi lá e respondeu. Olha que eu estou lendo pensamentos, então. Mas é isso, né? Eu ia dizer isso. Tu A considera, pergunta então... sai pelos teus óculos modernos, tá? E Está a gente sendo gravado consegue aqui, ver. a quem está nos acompanhando. Estou lendo o teleprompter. Tá vendo que tá Telefone pelos piscando? teus óculos. Tá piscando o óculos, significa que tá gravando. Tá? Até para vocês saberem, se alguém passar na rua aí por vocês, com o óculos piscando, tá gravando. Eu cobro direito de imagem do Ítalo. Sorria, está sendo filmado. Tu considera esse um dos principais erros de um líder hoje, então? Da empresa, depende do nível de quem fez essa promoção. Sim. Para mim, do líder, o principal erro está totalmente ligado com cultura. É contratar ou manter pessoas que não... Vamos lá. O Alexandre falou em terceirizar antes, né? Primeiro, tem líder, não estou dizendo que é no geral. E a gente está falando com pessoas que não querem ser assim. Eu imagino que pessoas que estão, né, construindo uma ótima liderança. Tem líder que terceiriza a contratação e terceiriza a demissão. E não é um nem outro. Estou falando no meu entendimento, a maioria dos líderes tem esse receio. Porque é mais fácil, como é que é, Alexandre? É mais fácil criticar do que construir. É mais fácil terceirizar a culpa. Eu já ouvi uma frase dizendo o seguinte: a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Homer Simpson. A culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Não é? Então, assim,
Não, eu preciso ser autorresponsável. Sim. O RH, por exemplo, ele vai ter a capacidade de trazer uma pessoa que tem o fit cultural. Agora, se essa pessoa tem um perfil de estar na minha equipe, complementar questões muito específicas que eu preciso ter em termos de conhecimentos técnicos, comportamento, eu, líder, tenho que ter essa decisão. Sou eu o líder que tenho que desenvolver. Sou eu o líder que tenho que integrar. Sou eu o líder que tenho que avaliar. Sou eu o líder que tenho que dar o feedback. Sou eu o líder que tenho que, se for o caso, tomar a decisão da demissão. É por isso que é muito importante, muitas vezes, e muitas empresas, empresários já fazem isso, que é fazer uma análise de perfil da pessoa na hora de contratar, seja DISC, Enneagrama, enfim, porque aí tu consegue entender, colocar... criminal. Isso é importante também. Né? Às vezes chega pra gente lá, olha, pode consultar a ficha corrida desse cidadão aqui, porque... Mas enfim, depois tu não vai poder dizer que tu não sabia, né? Sim. Então é importante tu conseguir fazer Mas o essa... desespero é tão grande hoje para preencher aquela vaga. Sim. Cruzou na rua, entra. Então, gente, mas por que o desespero é grande? Por que o desespero é grande? Duas perguntas que eu faço muito assim nos treinamentos. Quer ver uma? Se tu perguntar para a maioria dos líderes se ele se preocupa com as pessoas, no geral, vocês acham que a resposta vai ser o quê? Não. Sim, claro que eu me preocupo. Mas no fundo, mas lá no fundo, então, quase pensando. pergunta lá, mas exatamente, mas pergunta para o colaborador, ele vai dizer que não, né? Ou pelo menos vai ter uma grande disparidade nessa percepção. E aí eu pergunto o seguinte, legal, se preocupa com... Sim, dedica teu tempo para o colaborador. Sim, então faz o seguinte, abre a tua agenda aí agora, eu quero ver e me mostra quando tu tem agendado uma conversa individual com o teu colaborador de hoje até o final do ano. Não tem nem da semana, nem do mês, que dirá até o final do ano. Tem nem agenda às vezes. Não tem nem agenda às vezes, mas se tiver um cliente na agenda, ele atende. Tu entende o que quer dizer? Então, não é tão importante assim como ele está dizendo que é importante. Acabou de me lembrar que eu não fiz a minha reunião de feedback esse mês ainda. De nada. Tu tá me trazendo anseios aqui, cheio de coisa. Ele deixou o guri ansioso, nervoso. Então, mas essa terceirização, né? Então, assim, a autorresponsabilidade é o principal ponto que realmente o líder tem que trazer para si. Isso é uma coisa que a gente tem feito lá, que tu já tinha nos passado há muito tempo e que demorou para colocar em prática, né? Mas hoje eu faço uma reunião de feedback 1 a 1 com as pessoas que estão lá conosco. Como a gente ainda tem uma estrutura menor, eu consigo sentar com cada um para fazer. Não precisa, ainda não tem os gerentes, né? Mas isso é uma questão de tempo para a gente. Eu quero fazer uma pergunta para finalizar. Tá. Eu quero que os dois respondam, tá? Com base na experiência de vocês, anos de mercado, empresas em vários estados do país, de vários portes, inclusive. Existe alguma característica comum nas empresas que mais crescem? Características nas empresas que crescem? Eu tenho uma opinião. Por favor. Não está baseado em dados nem em pesquisa, mas, né, aquelas empresas que investem em desenvolvimento de lideranças estão um passinho à frente. Nossa. Estão um passinho à Passos. frente, né? Passos uma largos, corridinha à nossa. frente, né? Passos largos A à gente frente. percebe isso nitidamente. Então, assim, quem está continuamente investindo em capacitar os líderes, em treinar os líderes, em perceber, saiu uma regra nova, como é que a gente vai orientar eles? Né? Constantemente está visitando se os processos estão acontecendo como deveriam, estão revisitando. Então, essa capacitação contínua, não deixar morrer, não fazer uma vez e tchau, se vira. Eu acho que isso hoje tem feito um grande diferencial. Inclusive, independente do tamanho da empresa, né? Porque tem empresa que a gente atende de 3, 4, 5 mil colaboradores e tem lá uma equipe gigante de 10, 20 tentando dar conta para alcançar para os líderes esses instrumentos, né? De manter ativo aí essa capacitação contínua. Essa pergunta que tu fez me lembrou do livro do Jim Collins, aquele que a gente começou a ler, que é Por que as Empresas Crescem. E eles falam sobre isso e até esses dias eu estava ouvindo um podcast do Joel J., com, acho que é Guilherme Benchimol, que é da XP, Guilherme, e ele falou que para ele o Jim Collins é um excelente, foi onde ele buscava, digamos, conteúdo, referência, que hoje está muito fácil, hoje tem podcast, tem tudo. Esse aqui então, gente, fantástico para exatamente. desenvolvimento de líderes, assistam. Então, mas assistam e anotem. É isso aí. Mas só para complementar, Sim. eu comecei a falar antes da autorresponsabilidade. Em 2 pontos, eu acabei esquecendo um agora, que bom que tu me lembrou. Então, o primeiro deles é a autorresponsabilidade do meu papel como líder. E o segundo é entender que um dos meus grandes papéis é formar novos líderes. Então, como é que eu vou crescer se eu não trago para mim também a possibilidade de formar novos, de crescer, ajudar as pessoas a crescer? De novo, o líder que só olha para a operação, isso vai ter um custo ali na frente. De novo, porque cultura não é um evento, cultura é um processo. Se eu olhar só para esse mês, se eu olhar só para o dia de hoje, se eu olhar só para a semana, eu não vou estar com visão... Como é que eu vou dizer que eu sou um gestor, que eu sou um gerente, que eu tenho um papel estratégico se eu não olho no médio e no longo prazo? Excelente. É isso aí, né? Muito Bom, bom, pessoal, né? Ficamos tristes aí, tristes que
Nosso tempo se encerrou. Eu Oh. ficava aqui a tarde toda, fazia um mato, umas bolachas, E eu com sou parceiro. goiaba, né? Nem deu tempo do Jefferson puxar a gaita ali. Ah, mas tem que ter uma viola pra acompanhar daí. não, Próxima vez vocês Fazer o trazem. fechamento do... Isso aí a gente ainda vai estudar, quem sabe um formato aí, trazer Boa. um violão, uma gaita aí, Tinha um né? projeto inicial que era direito, resenha e viola. E Opa, era é isso falar de aí. direito, assuntos de conhecimento geral e no final ter uma palhinha Perfeito. de viola. Mas como eu não toco violão, né? Não adianta Então, mas ficar sempre. fresqueando. O importante não é tocar o violão, o importante é conhecer alguém que toque, né? Exatamente. Milena, Jefferson, muito obrigado pela presença, por esse papo de qualidade. Acredito que quem nos acompanha e nos acompanhará vai tirar muitas informações, muitos insights muito bacanas, né? Que poderá ajudar no seu dia a dia, que é o nosso propósito, como bem destaquei no início. Né? Então, agradeço mais uma vez a participação de vocês e, né, as considerações finais de ambos, começando, logicamente. Milena, por favor. E se Obrigada. quiser também indicar tuas redes sociais para o pessoal seguir, enfim, a gente coloca depois lá no vídeo para o pessoal Tá poder certo. seguir vocês. Mas primeiro, obrigada, gente. Achei super fantástico esse formato de podcast, também poder conversar com vocês aí, dois advogados aí brilhantes, né? Muito obrigado. Então, trazendo essas pautas para o meio empresarial, tirando o juridiquês da frente. É isso aí. Eu acho que isso é fundamental também, porque eu acredito que esse tipo de ambiente precisa passar segurança para os empresários, para os líderes, e aí vocês aí estão liderando essa parada jurídica, eu diria assim, né? Então, obrigada pelo convite, realmente uma honra estar aqui com vocês. O meu colega, parceiro aí, a semana que vem também Passo Fundo, né? Isso aí. Na Passo outra, Fundo. né? Trabalhando com Semana alguns líderes. toda. Isso aí. Então, Nas redes sociais, como é que eles podem te encontrar? @Ânimos Soluções, né? Aí já me acham e podem consultar um pouquinho mais do que a Ânimos faz dentro das empresas. Planejamento Perfeito. estratégico, gestão da mudança, liderança, entre outros projetos. Eu quero aproveitar para convidar, né, meus clientes que estão assistindo, os amigos, familiares, vou chamar uns parentes para assistir, óbvio, né? Dá volume. Dá volume, claro. Mas vou pedir uma coisa muito importante, gente. Quando uma empresa se predispõe, quando pessoas se predispõem a estar aqui trazendo conteúdo, um conteúdo gratuito, né? Ele não foi feito em 15 minutos, em 1 hora. Ele levou muitas vezes 20, 30, 40 anos para ser construído, porque fala dos aprendizados, fala dos erros, fala dos acertos. Então, o que a gente quer pedir para vocês é somente coloque um comentário, curte, compartilhe com as pessoas que vocês entendem que precisam compartilhar, conhecer, consumir esse conteúdo aqui. Né? A gente faz, sempre que a gente faz, em todas as formas possíveis, nos treinamentos, palestras, workshops, a gente faz sempre com muito carinho. A gente vive esse propósito. Então, me acompanhe nas redes pelo @ojefferson.rosa, ojefferson.rosa, com J e um F só. Vai ser um prazer saber o que vocês acharam do podcast, trazer dúvidas e outras dicas para a gente poder estar conversando mais vezes com vocês aqui. Muito obrigado mais uma vez, uma grande A gente honra. agradece. Perfeito, pessoal. Então, nos sigam também nas redes sociais, né? @BronzatPienes. Me sigam também, @AlexPienes. A gente tenta trazer um conteúdo de qualidade, né? De uma abordagem fácil, sucinta e objetivo. E sigam também, meu amigo e sócio, Ítalo Bronzatti. As suas @Ítalo considerações Bronzatti. finais. Pessoal, então agradecer mais uma vez. Foi uma honra estar aqui contigo, Jefferson, um amigo, uma referência para a gente. Milena, a gente conheceu hoje, tenho certeza que essa relação está começando, né, hoje, e foi um prazer estar aqui com vocês. Realmente é um tema que a gente poderia ficar falando mais 1 hora facilmente aqui, mas o objetivo também é a gente fazer um pocket, né? isso aí. Fazer uma fala pequena aqui para a gente poder trazer Pílulas esse de conteúdo para conhecimento. vocês. Exato. Então, agradecer mais uma vez pela audiência de vocês e sigam nossas redes sociais. Senão meu marketing vai brigar comigo. Se inscrevam no nosso canal também. Vai estar aqui o sininho para vocês poderem... Compartilhem, Excelente. assistam e, como disse o Jefferson, né? Repasse para as pessoas que É vocês isso aí. acham que esse conteúdo aqui faz sentido. Isso aí. Obrigado pela audiência, Muito obrigado. pessoal. Até a Até a próxima. próxima. Aquele abraço.